Olá a todos, boa tarde, bem-vindos aqui à Praça da Fundação, desta vez para conhecermos mais um ensaio publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, Proteção Social no Portugal Democrático, Trajetórias de Reforma. É um bocadinho o tema que nos interessa a todos e a quem não interessa se calhar deveria interessar, porque depende muito o futuro de todos nós disto. Foi o Rui Branco que nos trouxe aqui este desafio. Aproveito já para dizer que este livro está à venda aqui atrás na loja da Praça da Fundação e o Rui estará disponível para dar autógrafos no final desta apresentação. O Rui, para o ajudar aqui a falar um bocadinho sobre este tema, que é complexo, como dizíamos, não tem respostas fechadas, trouxe a Mariana Trigo Pereira, que nos vai também ajudar a repartir aqui um bocadinho estas questões. A Mariana é perita e associada da Organização Internacional do Trabalho de Lisboa, coordenadora do grupo de peritos que vai analisar a sustentabilidade financeira da Segurança Social e do sistema de pensões, portanto está bem dentro do tema. E temos também aqui connosco o Paulo Marques, economista do ISCTE, que coordena atualmente o Observatório do Emprego Jovem e o mestrado em Economia Política. São duas ajudas de peso, Rui, que trouxe aqui. E eu vou começar, Rui, por lhe perguntar, acho que aquilo que interessa a toda a gente, como é que um país que está envelhecido, é um dos mais envelhecidos da Europa, que tem uma crise demográfica como a que todos conhecemos, como é que se torna a segurança social sustentável nestas condições? Como é que vamos viver com esta previdência? Obrigado, Joana. Bom, antes de responder a essa pergunta extremamente fácil de responder... Linear, fechada. Vou aproveitar, enquanto tenho tempo, para fazer alguns agradecimentos, não é? Portanto, em primeiro lugar, queria agradecer muito à Fundação e ao António Araújo a oportunidade que me deram de realizar este ensaio, que me deu imenso prazer, acho que isso é o mais importante. Depois queria agradecer, muito em particular, à Mariana e ao Paulo por estarem aqui hoje. Portanto, eu terei todo o prazer em passar para eles as respostas mais difíceis. Bem, alguém vai ter que responder. E agradecer também à Joana e também, sem falta, obviamente, à Susana Norton, que sem a qual nada disto teria acontecido. Portanto, muito obrigado a todos. Essa pergunta, eu acho que há respostas que podem entrar em duas gavetas diferentes, não é? Uma gaveta tem a ver com a afinação das prestações e do sistema. A outra gaveta tem a ver com o crescimento económico e as condições mais latas de sustentabilidade financeira, digamos assim, por esse lado do sistema. E começar pela segunda, ok? E depois passa amanhã. É assim, sem crescimento económico não há nenhuma reforma que funcione. Nem há nenhuma sustentabilidade, nem nenhuma reforma que funcione. Quer isso dizer que devemos levantar-nos, ir para casa e chorar? Pronto. Antes... Em 2007, se não me engano, quando a reforma das pensões foi feita, a última e mais importante, o cenário de crescimento económico médio para as próximas décadas era de 2%. Ora bem, ontem ou anteontem estive a fazer contas e a média desde os anos 2000 é 0,62% e desde 2007 é 0,32%. A taxa média de crescimento da economia. Portanto, sem pôr a economia a crescer mais, dificilmente se sustentará qualquer sistema de proteção social. Em segundo lugar, a zona euro cria um desafio muito grande, porque já não é possível fazer ajustamentos cambiais externos, como percebemos rapidamente durante a crise dos anos da Troika, e portanto, tipicamente, os ajustamentos são através da desvalorização interna e o trabalho é a variável de ajustamento mais importante, os custos diretos e indiretos do trabalho. Salário, mas não só, custos não salariais do trabalho, como os custos com a proteção social. E portanto, mas só haverá esse modelo? Só haverá essa espécie de estrada baixa? Não, também há uma estrada alta, uma estrada com mais crescimento, mais valor acrescentado, mais qualificações, capaz de exportar mais, embora alguém terá que explicar, se todos exportarem quem é que importa, tem que se resolver esse problema, não é? Mas exportar mais. A questão é... E a velha questão da produtividade. Isso implica produtividade e qualificações, que é um dos aspectos, por exemplo, fundamentais do plano de recuperação e resiliência. Depois eu acho que a estratégia tem, portanto, que assentar crescimento económico, temos que aumentar a participação no mercado de trabalho de grupos excluídos, as mulheres, os temporários, os atípicos, outros grupos.
temos que depois alargar a base fiscal e a base contributiva. Não é necessariamente aumentar impostos, é alargar a base contributiva. São possíveis novos impostos, taxas de carbono, sobre a extração de recursos minerais, de gás ou petróleo. Já temos uma fiscalidade sobre o rendimento bastante progressiva. Eu acho é que temos que ir buscar a outras fontes de rendimento que não o trabalho, justamente, não é? Mais sobre o rendimento de capital, não é? Impostos cobrados nacionalmente ou internacionalmente. Isto ao serviço de uma agenda de reforma que tem 2 ou 3 pontos fundamentais. A primeira é fazermos melhor aquilo que tradicionalmente fazemos mal, os chamados novos riscos sociais, ou seja, famílias monoparentais, as mulheres, desemprego de longa duração, conciliação entre trabalho e família com as creches e o pré-escolar. Isso, os atípicos e temporários no mercado de trabalho, tratá-los melhor, melhorar a sua posição. Depois, reformar os 2 grandes agregados de despesa, a saúde e as pensões, mas a sustentabilidade destes agregados não é só financeira, também tem a ver com a adequação, com a qualidade da proteção, não é? E, finalmente, proteger todos com um mínimo de proteção. O último ponto, já numa longa resposta, que não fica nem por um terço, é que não há sustentabilidade do sistema sem sustentabilidade política. E nós vivemos hoje ataques a determinadas prestações sociais que têm a ver com o seu merecimento, ataques de natureza populista, xenófoba, muitos deles, e, portanto, sem conseguirmos sustentar a legitimidade política, seja da fiscalidade, não é? Porque é que é de pagar tantos impostos se depois não consumo o SNS ou não consumo, isso é um problema, temos que manter a classe média dentro do sistema e não fora. Ou consumo, mas eles não têm qualidade, não é? Que é o problema que estamos a viver agora. Não é? Porque os países que tradicionalmente mantiveram a classe média a consumir a proteção social pública, os nórdicos, a seguir à Segunda Guerra Mundial, essa proteção tinha grande qualidade. Era igual para todos, mas tinha um nível elevado. E, portanto, é preciso pensar nisto, não é? Sendo que, e este é o último ponto, as políticas de proteção são, obviamente, o resultado de coligações políticas, mas elas próprias criam coligações políticas mais à frente. Elas próprias transformam a política e criam grupos de interesse. E, portanto, um sistema de proteção robusto, universal e generoso criará uma coligação ampla, interclassista. Paz social. Enfim, desejavelmente. Isto é parte da resposta. Desculpem, isso foi muito longo. Mariana, é preciso esta reforma da segurança social, este trabalho, já arrancamos para ele tarde, já devíamos estar mais à frente neste debate, já devíamos ter pensado em novas alternativas e eventualmente a pô-las em prática em projetos piloto. Boa tarde antes de mais a toda a gente. É bom ver a Feira do Livro cheia de gente e queria começar só, antes de responder à sua questão, de fazer aqui um bocadinho de publicidade ao livro do Rui e dizer que... É para isso que cá estamos. Claro, é para isso que cá estamos. Que faltava este livro na coleção, que é um livro que contribui muito para a literacia sobre proteção social, que é algo que a OIT também está muito empenhada em... Tem um livro com uma linguagem muito clara e acessível, contribui para um debate mais informado, recorda-nos como chegámos até aqui, que opções foram sendo tomadas ao longo do tempo, que influências e condicionalismos históricos, que ganhos e benefícios é que temos da proteção social, não apenas de bem-estar, mas de redução da pobreza, desigualdades, ganhos económicos também, e o que é isto do contrato social. Isto tudo é importante, e esta literacia da proteção social, que nós, a OIT, temos estado a tentar trazer para as escolas, na educação para a cidadania também, precisamente para proteger contra o discurso demagógico e populista que o Rui falava há pouco, e portanto, a OIT está muito empenhada em tudo o que seja compreender, valorizar a proteção social, promover uma cultura da proteção social, que é um direito universal e é uma condição para o trabalho digno. E, portanto, gostei muito especialmente da forma como o Rui abre o livro com essa discussão filosófica também do que é o contrato social, da proteção social enquanto liberdade, mas enquanto paz, condição para a paz social, como também referia agora. O Rui, na resposta anterior, já esgotou aqui muitas áreas e dimensões da sustentabilidade, portanto, é muito mais do que financeira. Se fosse só financeira, era relativamente simples, podemos aumentar as receitas, reduzir as despesas, mas também há uma preocupação muito grande, sempre, com os aspectos sociais, com a chamada sustentabilidade social, a adequação, que o Rui também acabou de falar. E a adequação resume-se em 2 aspectos, 2 dimensões. Por um lado, evitar situações de pobreza, por exemplo, quando chegamos a uma situação de velhice e não podemos trabalhar mais, mas também a proteção social serve para alisar
as transições ao longo da vida, não haver uma queda abrupta dos rendimentos e termos que mudar radicalmente o nosso estilo de vida só porque parámos de trabalhar, por exemplo. E, portanto, quando nós olhamos, e vamos olhar em mais pormenor, porque a OIT vai dar assistência técnica a esta comissão que vai estudar a sustentabilidade, vamos olhar para estas sustentabilidade financeira, mas também económica, social e para as questões da adequação. E isso prende-se também com uma questão que o Rui também falava, que aborda no livro, os insiders, os outsiders, estas tensões. Há muitas desigualdades no seio da sociedade, há pessoas muito protegidas e que têm uma proteção social mais tradicional, associada a um emprego dito tradicional, não é? Trabalho completo por conta de outrem. Quando se montaram estes sistemas, visava-se proteger este tipo de trabalho. E o emprego atípico é cada vez mais comum, o trabalho através das plataformas digitais, etc. E, portanto, há muita gente que fica de fora desta proteção e a preocupação da OIT é trazer toda a gente para dentro da proteção. Mas isso não é uma coisa nova. Nós falamos muito e olhamos isto muito porque, de facto, teve um boom com o novo modelo de trabalho, com o trabalho digital, as plataformas, sim, mesmo estas novas formas de trabalho remoto, em que eu estou aqui a trabalhar para a Alemanha ou como for. Mas isto sempre existiu. Por exemplo, os atores, os artistas, nunca tiveram essa proteção social. Sim. E nunca se atacou este problema. Toda essa realidade, e é importantíssimo, mas agora, para adicionar a isso, temos todo o impacto da digitalização, da automação, do trabalho remoto, o teletrabalho, que também coloca desafios, a conciliação, a invisibilidade, e há muitas mulheres que optam, por exemplo, por trabalhar em casa, mas depois o trabalho remoto, por exemplo, tem essa questão de invisibilidade, que é quem não está no local de trabalho, se calhar é menos promovido, oferecem-lhe menos oportunidades de formação, portanto, geram uma série de novas desigualdades. E, por exemplo, a questão das mulheres, que também é abordada aqui no livro do Rui, o Rui diz, por exemplo, que nós temos, e Portugal tem um nível de participação das mulheres no mercado de trabalho que está ao nível dos países nórdicos, mas depois as mulheres não têm toda a rede de apoio familiar que têm os países nórdicos. Portanto, as mulheres em Portugal são autênticas super mulheres, não é? E depois nós olhamos para as pensões em Portugal, e não sei se têm uma ideia disso, mas a pensão média dos homens em Portugal é de 600 e tal euros, das mulheres é de 300 e tal euros. Tem que ver também com os desequilíbrios durante a vida ativa. No mercado de trabalho. E, portanto, há aqui... Isto para dizer que é tudo muito mais complexo do que simplesmente afinar a balança entre receitas e despesas. Semana passada no Expresso vinha uma notícia a dizer que as contribuições sociais estão em máximos históricos, portanto não estamos também a evoluir de forma muito negativa, mas de facto temos que olhar também para os focos de desproteção, os focos de desigualdade e como é que em cada geração, em cada momento temos que renegociar este contrato social. Porque em cada geração contribuímos e recebemos benefícios em determinadas fases da vida. A proteção social redistribuímos uns para os outros, mas também redistribuímos para nós próprios. Quando nascemos, somos receptores líquidos dessa proteção social, depois entramos no mercado de trabalho, somos contribuintes líquidos, e se tudo correr bem, chegamos à velhice e vamos receber. E, portanto, tudo isto tem que ser estudado e também tem que ser bem comunicado, e eu acho que o livro do Rui comunica muito bem isso, porque temos que, de facto, trazer mais pessoas para este debate, de forma bem fundamentada e em linguagem clara, para em conjunto debatermos e através do diálogo social tão abrangente quanto possível, incluindo também as novas gerações nesse debate. Portanto, as pensões não dizem só respeito a quem está próximo da velhice, mas se tudo correr bem vai dizer respeito a todos nós e, portanto, é muito importante este contributo deste livro do Rui. Paulo, isto que a Mariana estava a dizer é interessante porque ainda há muita gente que acredita que aquilo que desconta mensalmente vai servir para pagar a sua reforma daqui a 20, 30, 40, 50 anos. E não é assim, não é? E ainda há muita iliteracia relativamente ao que é pago com as prestações sociais. As pessoas todas querem ter os direitos, mas muitas vezes não querem descontar tanto, acham que descontam demais. De facto, há um peso muito grande de impostos na atividade laboral. Como é que se esclarece as pessoas e ao mesmo tempo se torna esta aposta, que enfim, não podendo ser totalmente voluntária, mas se tornam as pessoas um bocadinho mais abertas a participar e a serem mais solidárias? Ok, muito boa tarde. Também é fácil esta, não é? Eu acho que são tudo questões que, como é óbvio, são controversas e também se quer criar essa controvérsia e fazer esse debate, eu acho que isso é bastante importante. Saudar o Rui também, pelo livro bastante interessante, que consegue comunicar. Eu acho que isso é bastante importante neste tipo de ensaios, não é? Não é uma coisa fechada para os académicos, eu acho que isso é uma missão muito relevante, quer da Fundação,
e acho que este trabalho consegue fazê-lo. É assim, sobre essa questão, eu acho que há até uma dimensão interessante, que é, ainda bem que as pessoas não metem o dinheiro numa caixinha e depois no final esse dinheiro está lá, porque se assim fosse com este nível de inflação, as pessoas quando iam buscar o dinheiro à caixinha não iam encontrar, se calhar, assim, o dinheiro que estariam à espera, não é? E, portanto, essa também é uma vantagem deste tipo de sistema, que é um sistema que, nesse aspecto, é mais resiliente, por exemplo, níveis de inflação elevados. Os sistemas que, de certa forma, são menos resilientes a isso são os sistemas que não são estes, muitas vezes chama-se pay as you go, que é, no fundo, são as pessoas que estão neste momento no mercado de trabalho que estão a financiar as pensões nesse momento. Claro que há uma almofada financeira, mas no fundamental é isso. Se o sistema não fosse assim, por exemplo, a questão da inflação era muito problemática. O caso do Reino Unido, assim por exemplo, o caso do Reino Unido nos anos 70, houve muitos problemas relativamente a isso, exatamente por o sistema ter uma base privada muito grande e não ter esse sistema público que seguia essa lógica. Ainda assim, com o sistema que nós temos, como sabemos, os aumentos extraordinários, portanto, das pensões mais baixas de todas, foram de 10 euros. Sim. E a inflação já vai quase nos 10%. Sem dúvida, mas o que eu estou a dizer é que este tipo de sistema, por exemplo, é mais resiliente à inflação Apesar de tudo, é o do que é outro tipo de sistema, não é? Portanto, isso é fundamental. E depois eu acho que é assim, para além das questões que já foram abordadas, eu acho que há uma dimensão muito importante que nós temos que tirar à partida, que é: queremos ou não queremos um sistema de proteção social que tem uma base redistributiva e tem uma lógica de redução das desigualdades sociais também. Se queremos isto ou não queremos isto, porque esse é o ponto de partida. Porque se Mas não é possível fazer essa pergunta sequer? É possível porque há alternativas, não é? E nós podemos pensar em modelos que têm características diferentes. Há sistemas muito menos redistributivos do que o nosso. Por exemplo, todos os sistemas que não têm uma base de solidariedade naquilo que é o valor da pensão relativamente às contribuições, que não fazem redistribuição nenhuma, são sistemas que existem em alguns países e, portanto, existe essa alternativa possível. Não é por acaso que as pensões contribuem de forma decisiva para a redução, por exemplo, da pobreza, estão muito associadas a isso. Eu acho que esse debate também é importante, porque muitas vezes é daí que depois advém o resto, que é, se nós queremos isto, como é que vamos sustentar isto? Eu acho que esse ponto de partida é extremamente importante. Nessa base, aquilo que já foi dito, parece-me ser central a questão do crescimento económico, eu acrescentaria a questão demográfica, que me parece central, e nós no ISCTE, na questão do Observatório, temos estudado muito a questão dos jovens. Preocupa-nos esta questão de se nós conseguimos ou não reter estas gerações mais qualificadas, porque a sustentabilidade da segurança social também está relacionada com isso. Há uma dimensão aí demográfica e de mudanças geracionais em que temos que perceber se conseguimos ou não reter essa geração, porque isso também é importante para a sustentabilidade da segurança social e o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é fundamental. A Mariana estava a falar há pouco de estarmos a bater recordes das contribuições, porque temos uma taxa de desemprego muito baixa, não é? Quando tivermos taxas de desemprego mais elevadas, ou eventualmente se tivéssemos uma inatividade maior, teríamos uma situação em que as contribuições eram menores. O mesmo se aplica, por exemplo, ao salário mínimo. É importante. Por exemplo, as atualizações do salário mínimo foram importantes para que o nível de contribuições também fosse maior. E, portanto, todo este debate está bastante interligado. Mas eu diria que a questão do crescimento económico é decisiva, a questão do mercado de trabalho é decisiva, a questão demográfica é decisiva. Mas o ponto de partida é, queremos ou não queremos um sistema com estas características. E é bom que isso seja muito claro. Rui. Posso só acrescentar uma coisa? Eu queria justamente pegar neste ponto que o Paulo estava a fazer, que me parece muito importante. Se queremos ou não queremos um sistema redistributivo. Porque, às vezes, a forma como a discussão é apresentada é o Estado Social é apenas para os que mais precisam. Bem, isso é uma certa visão do Estado Social. Normalmente dos países de tipo liberal, em que só os pobres dos mais pobres é que têm proteção pública, todos os outros compram a sua proteção no mercado, compram PPRs, compram multicares, Seguros de saúde, ou então o empregador faz a proteção social como parte do pacote da relação de contratual. E, portanto, não se chama como de repartição, como eles estavam a explicar, não é? Em que os que estão a trabalhar agora descontam para os que estão a receber agora. O rácio entre os que descontam e os que recebem é fundamental, não é? E é esse o grande risco, Pronto, aliás. nos anos 70, o rácio era de 4 para 1, cerca de... Hoje em dia é de 1,1, 1,2 para 1. É o problema de um gráfico do que o Paulo falava. Eu acho que
tem que haver uma grande aposta na questão de aumentar a taxa de fertilidade e tentar reverter o problema demográfico, que é muito complicado, não é? E demora pelo menos 2 gerações. Demora imenso tempo. Agora, muitas soluções são muitas vezes natalistas. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, subsidiam ou facilitam ter mais um filho, incluindo chegando a pagar somas monetárias por esse efeito, mas é preciso ter cuidado para que a solução natalista não esteja a acrescentar ao problema. Não agrave o problema da desigualdade de género. Porque são os mais pobres que vão ter mais um filho. Não, e será que essas mulheres voltam ao mercado de trabalho? Não é? Porque, e como é que se reparte as tarefas domésticas de cuidado em casa, com os mais novos e os mais velhos? Porque há 2 tipos de desigualdade de género. A desigualdade na participação no mercado de trabalho, que pode ser prejudicada por políticas natalistas, ou exclusivamente natalistas, e a desigualdade de género dentro do casal, ou da forma familiar que se quiser ter, não é? Entre os membros do casal. E, portanto, é preciso ter cuidado com isso. E por isso é que eu acho que, e a Mariana falou nisso, é muito importante, de facto, nós começámos tarde, Portugal tinha essa espécie de duplo peso sobre as mulheres, participavam muito no mercado de trabalho, mas não havia políticas de apoio à infância, ou à velhice, também não havia. Isto é dos anos 90 que começa a expansão. É no governo de António Guterres, e a expansão não assenta numa rede pública, assenta numa... E numa necessidade de salários baixos, tivemos a guerra também colonial, houve ali uma série de fatores que impeliram as mulheres a participar no mercado de trabalho. A rede é pública em parte, são IPSS noutra parte, é privada noutra parte. Ainda hoje em dia estamos a discutir se a forma de facilitar o acesso às creches é dar vouchers, no fundo, não é dar cheques às pessoas para utilizarem em creches privadas. E, portanto, este lado, o lado das creches, do pré-escolar, não é? O lado não existe infraestrutura. Das licenças parentais. Porque, por exemplo, já a palavra, a licença parental é tão importante que ela seja generosa, como é importante, como acontece em Portugal desde 2019, que os pais também sejam obrigados a gozar a licença parental. Porque senão, tendo em conta a desigualdade salarial entre homens e mulheres, qual é que é o rendimento que se abdica? É aquele que gera menos rendimento, logo é sempre o da mulher. E, portanto, não estamos a discutir a coisa errada? Não devíamos estar a discutir que o rendimento não pode continuar a ter essa diferença? É o que diz a Constituição. Exato. Não é? E quando é que a diferença aumenta no mercado de trabalho? É aos 40 anos. É a chamada penalização da maternidade. E vê-se perfeitamente a decalagem entre os rendimentos dos homens e os rendimentos das mulheres a partir dos 40. Porque é quando elas têm filhos ou precisam mais tomar a conta deles, exatamente. E eles são promovidos e aumentados e progridem na carreira. Mas isto, quer dizer, existem leis para impedir que isto aconteça. Como é que se faz o enforcement dessa legislação? Não é só através das leis, há aspectos que também são um pouco culturais. Vou dar um exemplo. As profissões e as áreas de especialização dos rapazes e das raparigas, que os rapazes e as raparigas escolhem aos 15 anos. Continua a ser as engenharias e as tecnologias de informação, que são áreas que estão a explodir e que vão explodir e que são... Toda a gente sabe que vão ser os maiores empregadores nos próximos anos, continuam a ser escolhidas mais por rapazes do que por raparigas. Isso está estudado, a OCDE tem umas análises muito interessantes sobre isso, mostra que, por exemplo, aos 15 anos, as raparigas têm as mesmas notas a matemática, tanto médias, tanto ou mais altas, mas depois há de facto, por questões cultural, de estereótipos de género, as mulheres... direcionam-se mais para os cuidados, mais para serem professores, portanto ainda há muito, e há muita segmentação, e nós analisámos isso há pouco tempo em relação a Portugal, não tem mudado muito nas últimas décadas, tem mudado um bocadinho, mas continua a haver ali uma segmentação de género. Depois quem vai contratar tem uma pilha de CVs em que 90% são homens e 10% são mulheres, não vai dizer que há uma discriminação contra as mulheres, há de facto ali uma pool de escolha que está muito enviesada pelas escolhas que também foram feitas. E se calhar vai haver a seguir uma discriminação em relação aos homens, porque com os rácios de homens e mulheres que é preciso contratar, essas 10 mulheres que existem vão estar todas a trabalhar e os 90 homens vão estar se calhar desempregados ou só estão 10 e de repente estão os outros desempregados. Nós estaremos aqui também a criar esse desequilíbrio, não agora, mas a seguir. E de repente ninguém está para sustentar porque não há mão de obra suficiente nos parâmetros que é necessário. A mim preocupa-me muito aquilo que o Rui estava a dizer da questão do envelhecimento e do peso que isso sobrecai sobre as mulheres. É bom recordar, eu acho que o Rui traz sempre a perspectiva histórica que é interessante.
na maior parte da história da humanidade, as mulheres é que tomaram conta dos idosos e das crianças. Portanto, foi o Estado Social que permitiu às mulheres participarem ativamente no mercado de trabalho, com todas as limitações que ainda têm, não é? Mas temos esse risco, que os académicos chamam retradicionalização dos papéis de género, não é? Que é um risco real, se não houver, de facto, as infraestruturas e os apoios para a mulher participar de forma igual e paritária no mercado de trabalho. Sendo que nós temos um exemplo recente de como é que isto seria mais ou menos, foi o confinamento. O confinamento foi um momento de reagravamento das desigualdades de género. Sim, por exemplo, um dado interessante, aquela medida de apoio social da Segurança Social que visou apoiar as famílias que tinham filhos com menos do que X idade e que tinham que ficar a acompanhar os filhos, 80% dos casos foram as mulheres que utilizaram esse apoio social. E isso é revelador de várias coisas, de que, eventualmente, no agregado, a mulher é que faz esse cuidado, por outro lado, se calhar, perdendo salário, perde aquele que tem, eventualmente, em algumas circunstâncias, um salário mais baixo. E, portanto, isso é um sinal dessa desigualdade. Eu acho que isso é. Mas isso esses diagnósticos estão todos feitos. E as soluções? É assim, eu acho que nesse aspecto há alguma convergência aqui entre nós, que é, como é óbvio, por um lado, a questão da sustentabilidade da segurança social é um tema que nos vai acompanhar ao longo do tempo, porque a realidade muda e se altera e nós temos que ser sempre capazes de ir adequando o sistema às mudanças que ele vai tendo. A verdade é que a reforma em 2006, por exemplo, que penalizou as reformas antecipadas, etc., foi importante do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social. Não é porque essa reforma tenha sido mal feita que há questões que continuam a ter que ser debatidas. Ou seja, é um tema que me parece que nos vai acompanhar. Se tivermos uma guerra, por exemplo, na Europa mais alargada, se calhar isso altera completamente os dados e, portanto, como é óbvio, nós temos que ser capazes de fazer este debate constantemente. Agora, parece-me que hoje em dia a questão essencial é a questão do crescimento económico e da questão demográfica. E temos que ser capazes de atalhar caminho e dar resposta a esses desafios, sem necessariamente termos a ideia de que fizemos tudo mal, que tudo funciona mal, que é péssimo. Não, há coisas que funcionam bem, há coisas que funcionam mal. Temos que ser capazes de corrigir aquilo que eventualmente não é capaz de responder aos desafios do momento, mas também sem criarmos uma ideia de que não faz sentido fazermos este debate. Eu acho que faz e acho que deve ser feito regularmente para sermos capazes de antecipar também problemas. Agora, eu diria que a grande dificuldade que nós temos parece-me ser a questão claramente do crescimento económico e a questão da demografia. Portanto, acho que essas duas áreas são chave, mais do que parece-me alterar e penalizar mais as pessoas que se reformam antecipadamente, ou mesmo se compararmos com outros países europeus, não é? Portugal não figura mal comparado com aquilo que é a média internacional, por exemplo, da idade da reforma, das penalizações que existem. Não me parece que seja por aí que nós tenhamos os grandes problemas, ou mesmo em áreas de intervenção do Estado Social, como, por exemplo, na área da educação, em que nós temos tido resultados extraordinários, do ponto de vista de redução do abandono escolar, de aumento da proporção da população com ensino superior, etc. Há coisas positivas na área da saúde. Temos claramente a necessidade de debater a qualidade dos serviços que são prestados, não é? Eu acho que isso é claramente Aí, em relação à educação, acho que há diferenças. Aí há a questão da qualidade dos serviços para não termos um SNS dos pobres e os serviços privados para os ricos. Eu acho que isso é claramente um problema e tem que ser debatido, não é? É fundamental para que as pessoas acreditem no sistema também. E os profissionais a fugirem do SNS, porque já é também um SNS dos pobres desgraçados que não conseguem vaga no privado, não é? E isso é claramente, eu acho que isso é claramente um problema e que nós precisamos de o debater e refletir sobre isso, não é? Também para que aquele debate ao início, para que nós e as pessoas que acham que é importante haver um Estado Social o valorizem, não é? Porque se ele também não tiver qualidade, eu acho que, como é óbvio, pode haver essa tendência, não é? E acho que esse é um debate que me parece bastante importante. Eu queria só voltar a um ponto que me parece importante, que é o ponto da sustentação política, que me parece fundamental nisto tudo. E que às vezes não é tão refletida. E vou dar dois exemplos. Um tem a ver com o SNS. Esta divisão entre o SNS dos pobres, não é, e o seguro de saúde privado das classes médias é mortal, é mortífera para o SNS, por várias razões. A mais evidente é que, quer dizer, quando apenas os mais pobres, aqueles que têm menos representação política, têm menos voz política, menos influência na sociedade, nos mídias, etc., são os mais afetados por um mau sistema. E depois temos aqueles que pagam
impostos e não utilizam o serviço e que, mais cedo do que tarde, vão dizer então para que é que eu pago tantos impostos se não uso o serviço. Um outro exemplo é, quando se fala em aumentar a participação de grupos excluídos do mercado de trabalho, uma das fontes que por vezes fala é a dos migrantes. Migrantes e imigrantes. Há várias categorias de migrantes, não é? Nós podemos ter os migrantes altamente qualificados, que julgo que não há um problema político em torno disso. Nós temos os migrantes dentro do espaço de circulação comum do espaço Schengen, da União Económica e Monetária. E depois temos os migrantes económicos. E aqui começamos a perceber como os problemas estão ligados, que é isto pode ser uma solução, porque aumenta o número daqueles que trabalham, que descontam, que compram coisas, que têm filhos, que compram casas, etc. Não é? Tornam-se portugueses, e ainda bem, mas depois sabemos daqueles que tentam politizar, não é? Aquilo que é descrito como número excessivo de migrantes, não é? Ou que tentam desqualificar aqueles que recebem determinadas prestações sociais. De formas incríveis, não é? Eu preparei apenas uma citação, se puder. O Partido Chega, em 2021, considera que o rendimento social de inserção cria, e cito, comunidades de subsídio-dependentes e que, e cito, a subsídio-dependência provoca degeneração na evolução do ser humano, propondo que o Governo produza um relatório anual que identifique comunidades especialmente abusadoras do rendimento social de inserção, podendo identificá-las por etnias, como os ciganos, ou por geografia, como a comunidade de Rabo de Peixe. Portanto, eu acho que isto é o fim da coesão social e bem ver da democracia. Mas corremos o risco de caminhar para aí? Ou isso é uma exceção? E não, estamos, isso é uma luta. Eu acho que é uma luta. Em exceções para não resolver os problemas, quando de facto a maioria está do outro lado. Não acho que a maioria. Claro. Do lado das pessoas que não subscrevem essa mensagem. Espero que sim. Vê-se que sim, não é? Vamos mudar aqui um pouco a agulha, que já estamos a alongar-nos muito no debate. Faria sentido, tendo em conta as nossas fragilidades e a não tão grande diferença entre aquilo que se passa em Portugal e o que se passa nos restantes países europeus, criar-se um complemento de proteção social a nível europeu, por exemplo, Mariana? Uma espécie de rendimento universal, Por exemplo. como complemento. Isso aí a resposta é sempre com que financiamento, não é? E há trade-offs, não é? Para se gastar aí, não se tem que gastar noutras áreas. E, portanto, isso é uma discussão, já se falou muito no subsídio de desemprego europeu. Assim, houve uma experiência recente interessante, que foi, no contexto da pandemia, aquela medida, os layoffs simplificados, etc., houve um financiamento a juros muito baixos, não é? Foi o mais próximo, o SURE, não é? Penso que era o nome da medida. Essa foi a coisa mais próxima de algo desse género. Agora, há aqui uma coisa que nós não nos podemos esquecer. É quando nós falamos do Estado Social, eu acho que é importante nós percebermos também há diferenças muito grandes dentro da União Europeia. Há países que têm sistemas. Por exemplo, os jovens têm acesso ao subsídio de desemprego sem terem carreira contributiva, nos países nórdicos. Há países em que o subsídio de desemprego, como no Reino Unido, é cerca de 30% do último salário. Há coisas muito... mesmo para quem contribui. Os países nórdicos não são financiados por contribuições, é tudo financiado por impostos. E essa grande diferenciação... Dentro... Por exemplo, há uma coisa interessante que é, se uma pessoa ler os jornais, por exemplo, ingleses, e ver as posições políticas, etc., é interessante ler que, para o contexto inglês, o Estado Social é uma coisa muito grande, muito generosa, que é preciso reduzir a generosidade. E depois, se uma pessoa comparar a Inglaterra com a França, por exemplo, percebe que o Estado Social inglês é muito menos generoso neste momento, tirando na área da saúde. Mas a França está para lá de qualquer comparação, portanto, são coisas, sim, são coisas completamente diferentes, não é? Mais do que os nórdicos. Exatamente. A França, neste momento, é o Estado Social mais generoso. Agora, também há uma coisa interessante em relação à França, que é... Há duas coisas interessantes em relação à França, que é, ponto 1, a França continua a ter níveis de desigualdade na distribuição do rendimento muito mais baixos do que, por exemplo, a Alemanha, que tem crescido imenso essa desigualdade na distribuição do rendimento, e é um sistema também de base contributiva. Há mais coesão social nesse tipo de indicadores, isso é evidente. Há mais. E depois há outra coisa que eu acho que também é interessante, que é quando se começou a querer mexer muito naquilo que é, se quisermos, o contrato social em França,
nomeadamente as alterações à lei laboral, as alterações substanciais ao sistema de reforma, etc., nós também assistimos à consequência desse processo, não é? E, portanto, há aqui também questões que são importantes. Como é que nós conseguimos modernizar a proteção social? Porque ela também precisa de ser modernizada. Nós precisamos, estávamos a falar há pouco, de um sistema de saúde com mais qualidade. Para isso é necessário recalibrar o sistema. Provavelmente há despesas que se tem que conseguir encaminhar para reforçar o serviço de saúde, por exemplo. Se calhar fazia sentido o serviço de saúde começar a agir antes da doença na saúde. Sim, e há outras questões também fundamentais. Portanto, há coisas que é necessário, como é óbvio, melhorar. Mas é necessário fazê-lo com as pessoas e não contra as pessoas. Porque se é feito contra as pessoas, nós também já vimos o que é que aconteceu noutros países. E também é preciso encontrar formas inteligentes, não é, de certa forma, de fazer essas mudanças. Eu acho que isso também é um desafio. Porque cada país tem a sua cultura, tem as suas tradições. Eu lembro-me, há uns anos, por exemplo, chegou-se a pôr a hipótese de acabar com as pensões de sobrevivência. Por exemplo, não fazia sentido, porque as mulheres já estavam no mercado de trabalho, colocou-se isto em cima da mesa. Isso em Portugal, tendo em conta o legado histórico que tem esse mecanismo de proteção social, é uma coisa que vai virar as pessoas todas contra essa reforma. Portanto, é preciso, se às vezes é necessário mudar algumas coisas na proteção social, por exemplo, na proteção social no desemprego, os jovens beneficiariam muito mais se houvesse mais políticas ativas de emprego, que em Portugal gastamos pouco. E, eventualmente, isso implicaria outro tipo de mudanças nas políticas passivas. Mas tem que ser feito com ponderação para não corrermos o risco de virarmos as pessoas todas contra essa reforma. E é necessário fazê-lo com alguma prudência e algum pragmatismo, parece-me. Eu queria, se puder, voltar à questão do rendimento básico universal. Tenho imensas dúvidas sobre isso. A ideia é, na origem, uma ideia neoliberal. É a ideia do Milton Friedman, do Hayek, e foi pensada como forma de desmantelar o Estado Social. O rendimento básico universal, para esta visão neoliberal, viria substituir todas as prestações. Ou seja, toda a gente tinha direito àquele X desde o momento em que nascia e não recebia mais nada. Sim, e esvaziava a burocracia da administração da proteção social. Sim, eliminava custos administrativos, eliminava o estigma, eliminava a diferenciação e criava-se uma situação de total igualdade, mas não de equidade. E, portanto, era um instrumento de redução do tamanho do governo. O que, na visão neoliberal, a ideia é tudo aquilo que interfere sobre o livre mercado cria ineficiências e injustiças para a visão neoliberal. Rendas, não é? Pronto, etc. Não é? E, portanto, distorce o livre funcionamento ótimo e eficaz do mercado. Que é o que faz o governo quando impõe um salário mínimo. Está a distorcer a livre negociação entre trabalhador e empregador. O equilíbrio entre a oferta e a procura no mercado de trabalho. Entre a oferta e a procura, não é? E, portanto, e é toda esta visão, isto deixa um lastro, esta visão de que há pessoas que se aproveitam do Estado Social, para usar a expressão infeliz, acho eu, na altura da administração Clinton, welfare queens, não é? É que há estas pessoas que acumulam prestações e que vivem à grande e à francesa, agora, enfim, justificadamente, como não explicou. Pronto. Exatamente. Pronto, isso é um ponto. O outro ponto é, o que o rendimento básico universal faz é dispensar os empregadores de pagarem salários. Subsidia os salários, permitindo aos empregadores pagarem menos só, ou seja, põe o contribuinte a pagar os salários em vez dos empregadores. Ao mesmo tempo que cria um padrão de emprego que assenta em baixos salários, porque afinal vai haver aquela prestação. É o complemento. Porque é o complemento, não é? E, portanto, agora, há duas questões que eu admito que podíamos discutir. A primeira é uma coisa que nos anos 70 foi falada em Portugal, mas que nunca foi a lado nenhum, que é o trabalho doméstico não pago algum dia será pago? Fica a pergunta. E como é que é pago? A segunda pergunta é, há economistas que dizem que o futuro vai ter menos trabalho do que o passado, ou seja, que há uma estagnação secular, que as economias vão todas abrandar e que não vai haver emprego para toda a gente. Há menos emprego, ok? As transições tecnológicas dispensam emprego, automação, etc. Embora a história das transições tecnológicas diga o contrário. Diga que cada vez que há uma transição tecnológica há mais qualificado emprego. Até. Pronto. Mas, se no futuro houver muito menos emprego, aqueles que não estão a trabalhar têm que poder viver, certo? E estão a permitir que os que estão a trabalhar trabalhem, porque não há emprego para tal. Alguém tem que não trabalhar. Neste cenário um bocado distópico, meio esquisito e que eu não acredito, seria preciso pensar nisso. E, portanto, há estas duas questões. A questão do trabalho doméstico não pago, que é um
enfim, uma espécie de abismo de que não se fala, e essa questão, mas eu não sei, são questões do futuro. Mariana, o que é que a história nos ensinou de tudo isto? É que conseguimos sempre encontrar uma saída? Sim, eu acho que bem, a OIT baseia-se no diálogo tripartido entre, junto à mesma mesa, empregadores, trabalhadores e governos e, portanto, tem 100 anos de diálogo social e acredita que é a partir do diálogo social que se encontram soluções e que se conseguem consensualizar soluções a partir de pontos de vista muitas vezes antagónicos. E em relação a isto do rendimento básico incondicional, há muitas modalidades. Claro. Este debate Mas às vezes é muito simplificado, mas o diabo está nos pormenores, não é? Se não for universal nem incondicional, então não é a mesma coisa. Mas pode ser como complemento, como acrescente, ou pode ser como substituir o que existe, não é? E faria sentido haver, por exemplo, um reforço, voltando aqui Mas nós às temos, prestações é preciso também sociais. esclarecer que nós temos uma rede de mínimos sociais. Portanto, Exatamente. ninguém em Certo. Portugal, quer seja idoso, quer seja novo, vive com menos do que um limiar de rendimentos. Portanto, quer o RSI, quer o CSI, o mal amado RSI, que as pessoas esquecem-se de quando se perde o subsídio de desemprego, a última rede que nós temos de monetária é o RSI. Cuja prestação média mensal Cuja é... prestação média anda à 200. volta de 80 individualmente, 200 para famílias. Não é isso que impede as pessoas de voltar ao mercado de trabalho. Mas, de facto, há muito... É muito importante estes debates, estas conversas e estas clarificações. Há pouco o Paulo trouxe a questão da redistribuição. E um dos mitos que o Rui também falava há pouco é que a questão da redistribuição e do foco nos mais pobres. E há pouco tempo estava a ler um livro que usava uma metáfora interessante, que é o Estado Social e o nosso modelo de proteção social é cerca de 2/3 ou 3/4 piggy bank, é um mielheiro conjunto em que todos nós pomos dinheiro e faz uma pool de recursos e é uma forma eficiente também de nos protegermos contra os nossos riscos e ao longo do nosso ciclo de vida, e só 1/4 Robin dos Bosques, que é a tal redistribuição. Então também é importante perceber que cada vez que nós contribuímos, não é para essa redistribuição toda. Há uma pequena parcela que é redistribuição, através de impostos, através das contribuições, mas o grosso da proteção social, o grosso da despesa com pensões, é bastante proporcional e assenta muito no princípio da contributividade. Quem mais contribui, mais recebe. Portanto, também isso é importante Fique esclarecido. clarificar. O grande elemento redistributivo é o SNS, de facto, não é? Porque justamente tem uma organização historicamente nórdica, não é? É um serviço público financiado pelos impostos, etc. Portanto, Universal e garantido. Porque a previdência, porque eu uso esta expressão, peço desculpa, bismarqueira, ou seja, assenta nos descontos de trabalhadores e empregadores, logo é proporcional, com limites no topo, não é? Mas é proporcional aos descontos e, portanto, não é muito redistributivo nessa dimensão. E da mesma maneira que todos estão sentados à mesa, todos devem contribuir para essa redistribuição, ou seja, as empresas, de modo próprio, deviam também apostar mais na proteção social dos seus trabalhadores? É assim, de certa forma, o sistema, se for baseado naquilo que, por exemplo, já foi o nosso sistema, não é? Em que nós contribuíamos para as caixas de providência diferentes, de acordo com a base profissional, esse sistema é menos redistributivo do que um sistema unificado de segurança social. Razão pela qual foram acabando as caixas. Exatamente. Agora só dizer uma coisa. Nós às vezes temos tendência para querer discutir as questões muito... que estão, não diria, estão na crista da onda. A questão do rendimento básico, incondicional, etc. Mas nós temos uma coisa que é o RSI, como temos vindo a falar, o rendimento social de inserção. E se calhar o debate tem que ser, por um lado, que nós o introduzimos mais cedo do que outros países da Europa do Sul, por exemplo. Penso que a Itália o fez há pouco tempo, a Espanha também mais tarde e com menos generosidade. Mas o debate, se calhar, tem que ser a qualidade também desse rendimento. Não é? No fundo, o que acontece é as pessoas têm acesso se tiverem um conjunto de circunstâncias que se justifica a sua atribuição, tendo em conta uma condição de recursos. É assim que as pessoas recebem rendimento social de inserção. Agora, ele já se chamou rendimento mínimo garantido e passou-se a chamar rendimento social de inserção, porque a ideia é isso ser uma contribuição para que as pessoas saiam de uma situação de pobreza. E há aí questões muito importantes. E regressem ao mercado de trabalho. E regressem ao mercado de trabalho. E há aí questões muito importantes, que é, as pessoas têm que ter os filhos na escola. Qual é que foi a contribuição disso para a redução do abandono escolar? É um debate interessante. Percebermos o que é que isso significou do ponto de vista da redução do abandono escolar. Porque se não têm os filhos na escola, não podem continuar a receber o rendimento social de inserção.
se não tiverem consultas regulares do centro de saúde, planeamento familiar, etc., não podem receber esse tipo de benefícios sociais. Há um contrato com uma série de circunstâncias e o debate é: e há pessoas suficientes para acompanhar esses processos todos? Quais é que são os resultados? Quantas pessoas ou quantos filhos dessas famílias conseguiram ter mobilidade social? Eu penso que esse deve ser o debate em relação a este tema, porque aí também penso que é importante haver esse benefício social, mas também é importante nós discutirmos e analisarmos os aspectos positivos e negativos da forma como tem funcionado e se tem ou não contribuído para quebrar esses ciclos de pobreza, e eu diria, sobretudo, no quadro das crianças, porque aí é possível fazer esse elevador social também por essa via, não é? É a avaliação é que é o diabo. Exatamente. E a questão da resiliência, e o Rui aborda isso no livro, há esta tensão entre os velhos riscos e os novos riscos, e nós assistimos ao período da crise, da Troika, não é? E estes novos mínimos sociais, que sofrem aqui de uma crise de legitimidade e de muitos ataques, apesar de estarem consagrados na Lei de Base da Segurança Social como direitos universais, numa altura de crise da Troika, foram esses que foram cortados, foram esses direitos sociais que foram cortados. Portanto, há aqui um caminho a fazer também. As pensões, se calhar por estarem mais institucionalizadas, do ponto de vista constitucional, estarem consagradas na Constituição. E a lógica contributiva? A lógica contributiva. Ficaram mais protegidos desses cortes em alturas de crise. Portanto, o caminho os direitos existe, sociais é preciso não olhar podem para ser ele. voláteis. O caminho existe, é preciso olhar para ele, é preciso analisar o que é preciso fazer, mas é preciso também avaliar os efeitos daquilo que tem sido feito, e sem essa avaliação é difícil chegar a novos caminhos. A proteção social no Portugal democrático, trajetórias de reforma, está à venda aqui atrás. O Rui vai daqui do palco diretamente para assinar autógrafos. Obrigada aos três pela vossa contribuição. Obrigado. Pelo menos aqui demos a nossa parte para esta discussão. Obrigado, Obrigada a Joana, todos e obrigada a quantos nos acompanharam.